Olha, minha gente, uma criança de 11 anos, ela foi assassinada de forma cruel, muito provavelmente no lugar do tio. Ela foi morta com tiros na cabeça. O crime aconteceu em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A principal suspeita é que os assassinos, ou a assassino, tenha atirado no menino como forma de vingança, pelo fato de o tio dele ter conseguido escapar. Coloca na tela do 90, veja. Um garotinho de apenas 11 anos de idade que morreu sem saber o motivo. E pior que isso, pode ter sido cruelmente assassinado como uma forma de vingança pelo fato de o atirador não ter conseguido alcançar o alvo, que era o tio da criança. O crime bárbaro foi registrado neste fim de semana em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia militar, o menino Matheus Knapp estava sentado na escadaria de um colégio, na Avenida São Jorge, no bairro Parque São Jorge, quando o criminoso apareceu. O tio de Matheus percebeu que o assassino se aproximou pelo canto de um muro e saiu correndo, mas a inocência da criança não revelou o perigo. O garoto foi atingido por ao menos 3 tiros, todos na cabeça, e caiu desacordado. A vítima é uma criança, né, tem 11 anos. Ela estava com o tio aí, aguardando a namorada do tio chegar, e quando o indivíduo veio ali por trás do muro e efetuou disparos aí. A princípio a vítima era para ser o tio dele, mas conseguiu correr e um disparo acabou atingindo a cabeça da criança. Depois que o atirador foi embora, o tio de Matheus voltou para socorrê-lo, mas já não havia mais o que ser feito. A criança morreu em frente ao Colégio Estadual Papa João Paulo I. A polícia não descarta que o criminoso tenha atirado no menino enquanto tentava acertar o tio dele. Mas pelo fato de os 3 tiros terem atingido a cabeça de Matheus, a principal hipótese é a de vingança pela fuga do alvo do atirador. O tio do menino assassinado foi encaminhado à delegacia de Almirante Tamandaré para prestar esclarecimentos. A gente está com um cidadão ali, ele não tem passagem, né? Não estava com nada de ilícito. Ele disse não saber o motivo, disse que não tem problema com drogas, com dívidas, né? Então fica difícil. Também disse não saber reconhecer o autor, né? Diz que não consegue, apesar do autor ter chegado bem próximo a ele, menos de 1 metro, ele disse que não consegue identificar a pessoa. A criança já havia perdido o pai para o mundo do crime há algum tempo. Infelizmente o pai da criança aí já foi vítima de homicídio, né? Inclusive o pai da criança é irmão do tio dele ali, e infelizmente agora a criança. Olha, hoje pela manhã a nossa equipe foi até a delegacia de Almirante Tamandaré para ouvir o delegado a respeito desse caso. Dona Cleusa, pelo amor de Deus, me ajuda aí, por favor. Isso. O delegado responsável pelo caso, né, a nossa equipe foi até lá para ouvi-lo. Segundo o que as investigações apuraram até agora, o menino foi morto como forma de vingança pelo fato de o tio dele ter fugido do assassino. A polícia não descarta uma relação da morte com outros assassinatos. Né? Inclusive que a família do camarada já sofreu, viu? Olha só, imagens de câmera de segurança registraram a ação do assassino que estava de moto. O delegado Thiago Dantas, que está cuidando do caso, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes. Confira. Ninguém pratica um erro na execução com 3 tiros na cabeça, né? Se tivesse sido um tiro, até iria, mas ao que indica são 3 tiros na cabeça de uma criança, ali vulnerável, indefesa, e ao que me parece o autor ele teria efetuado o disparo para se vingar do tiro que ele teria corrido, aí teria praticado um certo descontentamento do autor. Então, ele narrou que teve uma desavença com uma determinada pessoa um tempo atrás, que ainda não identificamos, tá? Ainda estamos em diligências para identificar, mas que houve uma desavença prévia e provavelmente esse rapaz veio para cobrar a conta, né? Uma vez que o pai da criança já teria sido vítima de homicídio, um outro tio da criança também já teria sido vítima, e agora parece que vieram para executar o tio da criança e infelizmente acabaram acertando o menino. Olha, eu vou dizer o seguinte, garoto 11 anos de idade, foi assassinado de forma cruel. Pode ter certeza de uma coisa, minha gente. O camarada que cometeu esse crime, que matou essa criança, se for localizado e for para a cadeia,
não tenha dúvida que ele vai sofrer na mão dos presos. Você não tem nenhuma dúvida. Entendeu? Não tem nenhuma dúvida. O cara que comete um crime, uma criança, a maioria dos presos, dos detentos, inclusive dos que estão me acompanhando nesse momento, tem filho, tem filhas, tem filhos, enfim, do modo geral, e não admitem, né, não aceitam esse tipo de criminoso na cadeia. Né? Então, por conta de um acerto de contas, o camarada chega e mata uma criança numa forma de vingança. É lógico que a polícia vai trabalhar no caso, vai localizar e prender esse indivíduo e levá-lo para a cadeia. E outro detalhe, certamente muitas pessoas sabem ou conhecem o autor ou os autores do crime. É que nesses locais de crime, como por exemplo em Almirante Tamandaré, impera a lei do silêncio. E sabe por que impera a lei do silêncio, minha gente? Porque é a única garantia de vida que as pessoas têm, sabe, de ficarem sem ser incomodadas. Porque não tem segurança nenhuma para denunciar. Qual é a segurança que uma testemunha tem para denunciar um assassino? Nenhuma, infelizmente. Aí ficam quietos e com isso os bandidos vão agindo, né, de forma tranquila e com a certeza da impunidade, lamentavelmente. É uma barbaridade.